Bom, então Efésios 5, já deixa aberto aí para mim, por favor. Nós vamos ler a partir do versículo de número 1. Mas antes, eu queria partilhar um pouquinho acerca do tema de hoje. Hoje nós falaremos sobre uma vida cheia do Espírito Santo. E nós não podemos anular de forma alguma a importância de nós sermos cheios do Espírito Santo de Deus. O que isso modifica na minha e na sua história? Qual é a semelhança de um homem que não tem o Espírito de Deus ou daqueles que são cheios do Espírito de Deus? O que isso reflete em suas ações? O que isso modifica no nosso olhar, no nosso toque, na forma com que a gente vive em sociedade? Um homem, uma mulher cheia do Espírito Santo, ele não revela isso apenas dentro da comunidade, mas a vida dele é completamente diferente, a vida dela é completamente diferente a partir desse enchimento do Espírito Santo. É impossível eu exagerar na importância do Espírito Santo de Deus. É extremamente necessário para um cristão ser cheio de Deus, ser cheio do Espírito Santo de Deus. Afinal, Paulo ele fala que nós fomos selados pelo Espírito, que nós não devemos entristecer o Espírito, e agora ele ordena também que nós sejamos cheios do Espírito. Então o Espírito de Deus ele tem diversas atuações em nós. Ele é o nosso consolador, ele de uma forma maravilhosa traz poder para a nossa vida, Ele nos orienta, nos governa, nos inspira. Ele abre os nossos olhos, Ele testifica ao nosso espírito que fomos feitos filhos de Deus. Tantas são as obras do Espírito na minha e na sua vida. Então nós precisamos compreender o quão necessário é nós não só termos um pouco do Espírito, ou sentir um derramar até determinado ponto, mas de fato estar cheios a ponto de transbordar desse Espírito. Buscar sempre esse preenchimento. Então, para isso, a gente vai ler essa carta que eu disse para você, que é Efésios 5, 18 ao 21. Porque é possível, irmãos, nós sermos nascidos do Espírito, sermos batizados com o Espírito, habitados pelo Espírito, selados pelo Espírito, e ainda assim vivermos fora da plenitude do Espírito de Deus. É possível. É possível nós estarmos nesse caminho e ainda assim nós não desfrutarmos de tudo que Ele tem a nos oferecer. Nós não vivermos à altura de tudo que o Senhor tem para mim e para você. Então vamos lá nessa carta comigo, por favor. Efésios 5, a partir do verso de número 1. A palavra vai dizer assim para a gente. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Verso de número 3. Mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeiem entre vós, como convém a santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices. Gente, eu estou sem óculos, perdoa, paciência comigo. Coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graça. Sabei, pois, isso, nenhum incontinente ou impuro ou avarento que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora erais trevas, porém, agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as, porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus.
Por essa razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Só até aqui, vamos orar em nome de Jesus. Pai, muito obrigado. A palavra por si só, ela já nos ensina tanto. Oro para que o Senhor continue a conduzir essa mensagem da melhor forma, para que a tua igreja seja edificada pelo Senhor. Que essa palavra seja útil para o ensino, para a exortação e para a edificação da tua igreja, Pai. Porque o Senhor é o cabeça deste lugar e eu sou aqui, Pai, apenas um mensageiro. Mas o Senhor é a mensagem. É o Senhor que traz vida para cada palavra dita aqui. Então conduza tudo que nós formos fazer mais uma vez, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Então você percebe nesse texto o quão eu e você precisamos de fato revelar a vida espiritual através das nossas atitudes. Precisamos andar como filhos da luz. Precisamos de fato nos mover como aqueles que nasceram de novo, que não são mais manipulados pela carne ou guiados por ela, mas que agora vivem uma vida pelo Espírito de Deus. E isso não é dito apenas pelas suas palavras, mas a sua conduta e a sua forma de viver em sociedade, ela revela de fato que Cristo não só tocou o seu coração, ele mudou completamente a sua vida, e você se converteu, estava andando para um lado e agora você anda para o outro lado. Você de fato está vivendo uma vida nova, não porque você consegue, mas porque o Espírito vive em você e agora te deu domínio e controle sobre as suas ações. Então nós vamos nos apegar do verso 18 ao verso 21, onde o apóstolo Paulo ele diz, e ele faz uma comparação muito torpe para alguns, mas intencional. Ele diz assim no verso 18: e não vos embriagueis com o vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Irmãos, o enchimento do Espírito, como eu disse, é extremamente necessário para a nossa vida. E é tão engraçado nós percebermos que o apóstolo Paulo, ao ilustrar a forma com que nós devemos nos encher do Espírito, ele traz uma comparação que em alguns momentos ela de fato é semelhante, em outros gera contraste, gera uma mudança na consequência final. Então o apóstolo Paulo ele diz que a gente não deve se embriagar com o vinho. Em contrapartida, a gente deve se encher pelo Espírito. Pastor, por que o apóstolo Paulo, ao nos ensinar acerca do enchimento do Espírito, ele traz uma comparação com algo alcoólico? Quais são as semelhanças que de alguma forma ele possa ter usado, que o Espírito traz na nossa vida, que poderia ser semelhante ao agir do álcool na nossa vida? Vou te explicar agora. Alguém já ficou bêbado aqui alguma vez? Pode levantar, não precisa ter vergonha não, eu também já. Amém. Então quem já se embriagou, sabe que quando a gente bebe muito, em algum momento começam a acontecer algumas coisas na nossa vida. Uma delas é a coragem, não é? Coisas que talvez você não faria são, quando você está embriagado, às vezes você faz, porque você se sente mais corajoso, mais poderoso. Coisas que talvez você não falaria são, agora que você está embriagado, você talvez falará, e muitas vezes fala e até se arrepende depois, não é assim? Outra coisa que acontece é que quando você está sobre o exagero do álcool, você não tem mais domínio sobre si, né? O álcool ele começa a te dominar. As suas ações elas não são iguais às suas ações antes do excesso do álcool. O que você fazia antes, agora, muitas vezes, nem parece você mesmo. Não é assim? Tem gente que fica irreconhecível quando está sobre o efeito alcoólico. Concordam comigo? Outra coisa interessante que a gente deve pontuar em relação a isso é que a pessoa, ela se sente mais, como é que eu posso dizer? Vou buscar uma palavra aqui. Ai, me fugiu a palavra, irmãos, perdoa, isso é o cansaço.
Mas enfim, o álcool de alguma forma ele vai guiar essa pessoa para algum lugar. Aí está o primeiro ponto que eu quero partilhar com vocês. A semelhança superficial entre a embriaguez do álcool e o enchimento do Espírito. Da mesma forma que o álcool te tira o seu controle, o excesso do Espírito também te tira do seu controle. Embora vão gerar resultados diferentes. Da mesma forma que o álcool te encorajaria para fazer coisas ruins, o enchimento do Espírito te potencializa a fazer agora coisas boas, te traz coragem e ousadia para viver os sonhos de Deus para você. Da mesma forma que cheio de álcool você não pareça mais ser quem você era, mas agora não de um jeito bom, cheio do Espírito, agora você também não parece mais quem você era. Você é uma pessoa muito melhor. Vocês estão entendendo a semelhança que o apóstolo Paulo usa ao usar a embriaguez e ao mesmo tempo o enchimento do Espírito? É que superficialmente o que gera em nós o excesso dessas duas coisas, ela parece semelhante. Vai gerar resultados diferentes? Vai, mas é semelhante. Nós, de fato, quando estamos cheios do Espírito, a gente perde o controle. Porque o controle vai para as mãos daquele que pode controlar tudo. Quando a gente está cheio do Espírito, irmãos, a gente se move em ousadia para viver o que o Senhor tem para nós. Quando a gente está cheio do Espírito, aquilo que antes a gente não tinha coragem de fazer, agora a gente faz. Porque a gente sabe que Deus está mandando. Quando a gente está cheio do Espírito, irmãos, a gente é capacitado a viver novas coisas, a mudar de perspectiva. Tudo muda, irmãos, tudo precisa mudar, amém? Bom, só que existe um contraste que a gente precisa notar diante disso aqui. Na embriaguez, o homem ele perde o controle de si mesmo, como eu já disse. Só que cheio do Espírito, o homem ganha o controle. Olha o contraste. Porque o Espírito é domínio. Agora, cheio do Espírito, você consegue controlar as suas ações carnais. Você não é mais vencido por ela, mas você pode lutar contra aquilo que a sua carne anseia. É diferente do álcool, que ele vai te entregar aquilo que não agrada ao coração de Deus. Então, por mais que seja superficialmente semelhante, existe um contraste profundo entre essas duas coisas. Agora, cheios do Espírito, eu e você conseguimos dominar quem nós somos, através da capacitação de Deus. Então, uma vida que estava destinada à morte, agora é destinada à vida. Uma vida que estava destinada à entrega ao pecado, agora vence o pecado, amém? E além disso, irmãos, além desse contraste que a gente percebe, nós também temos um resultado completamente oposto. Por quê, pastor Lauro? Uma pessoa que vive uma vida de embriaguez, uma pessoa que vive uma vida entregue ao álcool, o que acontece normalmente com ela? Ela vai se degradando. Dia após dia ela vai sendo consumida por aquilo. Ela já perde a reputação. Muitas vezes ela já vai se afastando de muitas pessoas. Às vezes a família já não aguenta mais, o cônjuge não aguenta mais, os filhos. E aquela pessoa vai só o quê? Se tornando pior, pior, pior. Sendo abandonada, muitas vezes rejeitada. Muitas vezes entregue a ambientes terríveis. E ela vai chegando no fundo do poço. Porque aquilo consome ela de tal forma que acaba com a vida dela. Mas o resultado do enchimento do Espírito é diferente, irmãos. Porque uma pessoa cheia do Espírito, ela começa a ser admirada. Uma pessoa que se enche do Espírito, ela começa a influenciar pessoas positivamente. Uma pessoa cheia do Espírito, ela fortalece, ela encoraja, ela anima os outros. Ela é uma fonte de luz. Uma pessoa cheia do Espírito, irmãos, ela não é uma pessoa que está caminhando para a derrota ou para a morte, mas é uma pessoa que dia após dia anda de glória em glória no Senhor. Amém? É necessário que eu e você não embriaguemos com vinho, mas que a gente se encha do Espírito para que a gente alcance o resultado que Cristo quer da minha e da sua vida. Além disso, nós vamos perceber o que esse enchimento faz no nosso dia a dia, como muda
a perspectiva minha e sua para todas as coisas. Mas, irmãos, por exemplo, a carnalidade, que é a ausência desse enchimento do Espírito, ela gera atrito entre pessoas. Ela desconecta, ela entristece o corpo, ela traz feridas para a alma, ela quebra alianças, não só entre famílias, mas de nós para com o Senhor também. Só que o Espírito Santo, irmãos, ele nos enche de tanto amor, de tanto zelo, de tanto cuidado, de tanta bondade, que a gente para de perder tempo com coisas inúteis, com coisas que a gente não deve se desgastar. Ele, ao invés de afastar pessoas, ele aproxima pessoas. Ao invés de apontar e, condenar o outro, ele estende a mão para levantar. A atitude humana fica completamente diferente perante as situações, irmãos. Uma pessoa vazia espiritualmente, ao olhar para um obstáculo, ela desanima, ela se enfraquece, ela desiste. Uma pessoa cheia do Espírito, ainda que ela não entenda o que aquilo significa, ela se rende para que ela aumente a sua fé e busque a capacitação naquele que pode todas as coisas, porque ela sabe que aquilo não vai paralisá-la, mas é tudo para glorificar o nome do Senhor. Uma pessoa cheia do Espírito não se curva diante das dificuldades, irmãos. Ela se curva diante de Deus, porque ela sabe que nas mãos dele ela pode vencer qualquer coisa. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, irmãos, ela não se amedronta pelas realidades terríveis que estão ao redor, porque ela sabe que ela foi guardada pelo Senhor, selada pelo Senhor, e que ainda que isso tudo morra, seja destruído, essa palavra é eterna e permanecerá para sempre. Existe algo guardado e separado para aqueles que estão guardados no Senhor. Na sombra do Onipotente nós encontramos descanso, irmãos. Aquela pessoa que é cheia do Espírito, ainda que outras vozes tentam ecoar ao seu redor, Cristo está gritando dentro dela e abafando todas as outras vozes. Vocês estão entendendo a necessidade que eu e você temos de estar cheios do Espírito Santo? Irmãos, nós estamos sendo bombardeados o tempo todo. O mal está ao nosso derredor. É notícia ruim todo dia. É tristeza, é angústia, é injustiça. Tantas coisas estão acontecendo no nosso dia a dia. Se eu e você não pararmos para ouvir o que Deus diz ao nosso respeito, irmãos, a gente não vai avançar. A gente vai parar. Por isso é tão necessário, irmãos, nós gastarmos tempo com aquele que sabe de todas as coisas, com aquele que é todas as coisas, com aquele que te criou com um propósito, com um alvo, com um objetivo, com aquele que conhece quantos fios de cabelo você tem na sua cabeça, irmãos. Pare de dar ouvido para aquilo que não é importante para você. Pessoa cheia do Espírito, ela não se move pelas circunstâncias, ela se move pela palavra. Porque ela sabe que é isso aqui que define quem ela é. Não o mundo, não as opiniões, não as notícias, é a palavra. É o que Deus diz ao seu respeito. Amém? Vocês estão entendendo, irmãos? E aí, quando o apóstolo Paulo diz isso, ele traz também algumas outras atitudes que acontecem com aquelas pessoas que são cheias do Espírito Santo, que elas agora se embriagam do Espírito Santo, elas querem mais e mais e cada vez mais, e isso não contém dentro delas, mas isso começa a de alguma forma derramar, transbordar, essa é a palavra, amém? E aí, irmãos, versículo 19, vai falar o quê? Falando entre vós com salmos, falando entre vós, irmãos. Uma das consequências de uma pessoa cheia do Espírito Santo é a comunhão. Uma pessoa que é cheia do Espírito Santo de Deus, ela não consegue viver uma vida solitária. Uma pessoa que é cheia do Espírito Santo de Deus, ela não consegue ser individualista, ser egoísta, ela não consegue pensar só nela.
porque o coração de Deus não é egoísta. E se essa pessoa é cheia de Deus, ela consegue colocar o outro muitas vezes acima dela. Ela consegue amar o outro muitas vezes mais do que ela, porque foi assim que Cristo fez por nós. Uma pessoa que é cheia do Espírito Santo, ela se entrega. Uma pessoa que é cheia do Espírito Santo, ela cuida, ela ama, ela tem paciência, ela encoraja, ela tem atitudes boas para com os outros. Ela não se senta em roda de escarnecedores, ela acaba com elas. Uma pessoa cheia do Espírito Santo não é influenciada, ela influencia para o bem. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, irmãos, ela não dá vazão para fofoca, para intriga, para oposição. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela exorta em amor, para que todas as coisas que não provêm do Senhor, elas quebrem, e tudo que impeça a unidade do reino de Deus seja anulado. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, irmãos, ela tem poder, autoridade para vencer tudo de mal que a rodeia. Seja cheio do Espírito Santo. Eu quero, irmão, ser cada vez mais cheio. Eu quero estar cada vez mais perto do meu Senhor. E quero também, irmãos, que cada pessoa que um dia eu puder encontrar seja impactada não por quem eu sou, mas por quanto de Deus eu carregue. E esse precisa ser o seu desejo também, irmãos. Nós precisamos pegar essa identidade de cristão e viver ela da forma que tem que ser vivida. Nós precisamos ser como Cristo, passando por essa terra. Não é a gente que vai mudar alguém, irmãos, é o Espírito que habita em nós que vai mudar alguém. Não é a nossa palavra, irmãos, é a revelação de Deus que usa a nossa boca. É tudo sobre Ele, irmãos. Mas o controle precisa ser dele também. Amém? Então, além da comunhão, na parte B desse verso fala cantando hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor no coração. Irmãos, uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela é uma verdadeira adoradora. Uma pessoa cheia do Espírito Santo não se contém na adoração. A sua vida é uma expressão de adoração. Uma pessoa que está cheia de Deus, irmãos, ela deseja Deus em todo momento. Porque o Espírito de fato nos conduz a esse relacionamento. A pessoa ela quer conhecer ainda mais. Ela quer adorar, ela quer celebrar, ela quer cantar louvores ao Senhor. Ela quer fazer o que agrada ao Senhor. E ela não faz com tristeza, irmãos. Uma pessoa cheia do Espírito Santo se alegra na presença do Senhor, tem prazer, tem deleite em Deus. Ela não reclama de vir a um culto, de evangelizar, de servir ao Senhor, de cooperar com esse reino, porque uma pessoa cheia do Espírito Santo entende o quão privilegiada ela é de alguma forma ter sido chamada pelo Senhor. Uma pessoa cheia do Espírito Santo sabe a pequenez da sua carne e a grandeza do seu Deus. Sejam cheios do Espírito Santo, irmãos, para que a comunhão de vocês seja restaurada, para que a adoração de vocês seja genuína. Amém? Além disso, irmãos, uma pessoa cheia do Espírito Santo, no verso 20 diz: e sempre dando graças por tudo a Deus o Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, irmãos, ela tem um coração grato. Você já viu uma pessoa assim? Uma pessoa que todos os dias tem motivo para agradecer? Sabe, irmãos, tem gente que a gente vai cruzar na caminhada, que às vezes a gente não vai nem entender porque que a gente está encontrando aquela pessoa. Mas tem gente que ensina a gente só pelo olhar. Tem gente que só de estar perto, a gente sente que está pertinho de Deus. Vocês já conheceram gente assim? Eu já. Tem gente que você só quer sentar assim, ó, assim, ai, quero estar pertinho dessa pessoa, me sinto tão bem com ela. Não é assim, irmãos? Tem gente que carrega algo especial, que você tem vontade de abraçar, que você tem vontade de olhar nos olhos, que quando você vê o sorriso dessa pessoa, seu dia muda. É uma pessoa grata. É uma pessoa que quando você chega para contar um desafio, para de alguma forma partilhar uma luta, às vezes desencorajada, essa pessoa vai te abraçar e vai falar assim: tá tudo bem, você vai vencer.
Sabe aquela pessoa que você conta um problema tão louco, e ela olha para você e te apresenta de uma forma tão simples, e você fala assim, cara, como que eu não tinha pensado nisso antes? Clareia a sua vida. É tão bom a gente estar perto de gente cheia do Espírito Santo, não é, irmãos? Eu creio que Lagoinha Viseu é uma igreja cheia de gente cheia do Espírito Santo, amém? Glória a Deus, irmãos. Vamos ser assim, gente. Tem tanta coisa para a gente viver com o Senhor. Tem tanta história que Deus quer que a gente viva ainda. Tem tanta vida para ser alcançada conosco. Vamos mergulhar nesse mar de amor, irmãos. Vamos mergulhar nessa presença, irmãos. Porque todas as vezes que a gente está desconectado, não é porque as coisas estão ruins, é porque a gente não está fazendo a nossa parte. Porque o Espírito Santo, ele é um fluido que para de gerar atrito quando o ferro bate com ferro, irmãos. Vocês já viram aquelas engrenagens? Ô irmãos, perdoa, é a mente que está cansada, me ajuda a pregar em nome de Jesus. Tem umas engrenagens que às vezes quando não passa o óleo, elas custam a passar uma na outra. Ou então, lá em casa é as portas dos armários e da geladeira. Só Jesus, irmãos. Às vezes o Gael está dormindo, a gente vai abrir a porta do armário e fala assim, Senhor, proteja, tampe os ouvidos dele agora em nome de Jesus. Sabe quando faz aquele barulho do ferro com ferro? Mas passa um pouquinho de óleo. De repente fica macio, fica leve. Esse é o Espírito Santo nos nossos relacionamentos, irmãos. Coloca ele para você ver. Ao invés de olhar para as pessoas com julgamento, você vai começar a olhar com amor, irmãos, e o resultado vai ser completamente diferente. Deixa eu te contar uma coisa. Eu aprendi na minha vida isso e eu tento guardar todos os dias. Eu prefiro errar acreditando em alguém do que acertar julgando essa pessoa. Porque o Senhor sempre acredita na nossa ação, irmãos. O Senhor sempre nos dá um voto de confiança. Ele sempre está preparado para nos receber de volta, ainda que Ele saiba que talvez não seja genuíno ainda. Que talvez a gente vai cair ali na frente outra vez. Faça isso com o outro. Não julga as ações, as decisões, não julga a conduta. Ame mais. Cuide. Se aproxime, seja resposta. E seja grato, irmãos. Às vezes a gente amaldiçoa tanto a nossa casa. Às vezes você já entra em casa e fala assim, nossa, outra vez, nossa, esse lugar é tão ruim, nossa, isso, nossa, aquilo, nossa, essa família, misericórdia, Deus, por que o Senhor me colocou dentro dessa família? Só gente problemática. Deixa eu te falar, a gente aprende com gente problemática mesmo. José, ele aprendeu a ser líder na prisão, irmãos. Lidando com gente problemática. Se talvez Deus tenha te colocado a conviver com gente problemática, é porque Ele está te forjando. Porque é melhor você aprender com os piores, porque aí depois tudo vai ser leve. Tem propósito, irmãos. Mas a gente gasta tempo murmurando ao invés de aprender. Se a gente começasse a aprender, irmãos, a gente não perdia tantos dias da nossa vida. Tem muita gente lutando contra o processo, e o Senhor está falando, você precisa do processo. Tem muita gente querendo fugir da dor, e Deus está falando, é a dor que vai gerar quem você precisa ser. Irmãos, se entregue. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela não deseja fazer nada mais que a vontade de Deus, ainda que isso gere dor em você em alguma área. Como o próprio Jesus disse, Pai, afasta de mim, se possível, esse cálice, mas se não, que seja feita a tua vontade. Porque Ele sabia que era necessário a dor dele para que hoje nós estivéssemos aqui, irmãos. Mas muitas vezes nós estamos sendo egoístas, enquanto tem pessoas precisando da sua dor para que gere maturidade em você, para que você alcance ela. Pense mais, irmãos. Mude rápido.
Nós precisamos cooperar com o que o Senhor está fazendo aqui. Vocês estão entendendo, irmãos? Essa mensagem é muito simples, irmãos, mas é muito necessária para mim e para você. Porque se a gente não se encher do Espírito Santo de Deus, jamais a gente vai conseguir agradar a Deus, irmãos. Se nós não estivermos cheios do Espírito Santo, jamais a gente vai vencer o pecado que a gente tanto está lutando. Se a gente não estiver cheio do Espírito Santo, jamais a gente vai mudar de atitude. Nós não vamos conseguir vencer, irmãos. Nós só vencemos pela força de Deus. Na sua força você não vai. Esse ano é o ano da vitória em Lagoinha, irmãos. Mas é a vitória de Deus. E para você acessar a vitória de Deus, você precisa estar cheio de Deus. Senão a gente vai passar o ano da vitória perdendo mais uma vez. Busquem da fonte, gente. Às vezes você está querendo mudar de fora para dentro. E Deus está falando, não adianta. Você precisa mudar aí dentro. Muda esse coração. Ai, Senhor, eu tento segurar todo dia de falar um palavrão, mas é impossível. Eu estou falando outra vez. Claro. Você está querendo travar a sua boca de fora para dentro. Quando na verdade você precisa limpar o seu coração, porque você fala o que o coração está cheio. Irmãos, parem de tratar o problema podando ele. Tem que mexer na raiz, irmãos. Se for necessário, quebra essa árvore e planta uma nova. Recomeça. Faz tudo do zero outra vez, mas do jeito certo. Pastor, já está com praga essa aqui, está oca, derruba, constrói de novo. Inicia outra vez a caminhada. Pastor, eu estou tão magoado com isso, com aquilo, eu estou decepcionado comigo, está bem. Vira a página. O que passou, passou, você não pode mudar, mas como vai terminar, ainda dá tempo. Então recomeça agora. Pastor, mas eu não consigo. Claro, vazio você não vai conseguir mesmo. Não é uma surpresa para mim nem para Deus. Nós só vencemos o mal, irmãos, cheios do Espírito Santo. Quantas horas? Alguém pode me falar aí, por favor? Amém. Depois, irmãos, verso de número 21. Só tomar uma aguinha. Vai falar assim para a gente: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Irmãos, somente uma pessoa cheia do Espírito Santo consegue ter submissão. Uma pessoa vazia do Espírito Santo é orgulhosa, irmãos. Uma pessoa vazia do Espírito Santo é insubmissa. Ela não consegue ser liderada, ela não consegue ouvir ordens, ela não consegue ser governada por alguém. Ela é completamente independente. Uma pessoa vazia do Espírito Santo, ela não consegue viver a vontade de Deus, porque a sua vontade fala sempre mais alto. Uma pessoa vazia do Espírito Santo, ela não consegue ter a mente de Deus e agir como Deus gostaria de agir, porque os seus sonhos pessoais, as suas ambições, elas falam sempre mais alto. Uma pessoa vazia do Espírito Santo, ela não consegue viver uma vida completamente rendida aos pés do Senhor. O Senhor é apenas um anexo para os seus momentos de necessidade, não é tudo para ela. Apenas uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela consegue viver a submissão completa ao Senhor. Ela consegue ter Deus na posição de governo. Ela consegue buscar o Senhor em primeiro lugar. E ela consegue dizer que seja feita a sua vontade e não a minha. Apenas uma pessoa cheia do Espírito Santo consegue ter esse tipo de atitude. E é isso que Deus deseja para mim e para você, irmãos. A plenitude do Espírito não é uma experiência de uma vez para sempre. E nós nunca podemos perdê-la. Eu não preciso me encher do Espírito Santo só hoje. Eu preciso me encher amanhã, depois de amanhã, depois e todos os dias da minha vida, irmãos. A gente precisa estar cheio do Espírito Santo sempre. A sua experiência passada, ela já não vale mais para agora. Você vai esvaziar outra vez. E se você não se encher de novo, você vai voltar a frutificar aquilo que antes você fazia tão naturalmente.
Pastor, mas no início da minha caminhada, eu era tão crente, eu amava tanto o Senhor, eu tinha prazer em fazer tudo para Ele, eu amava as pessoas, mas agora estou meio velho de casa, sabe? Eu já estou meio cascudo com algumas coisas, já não tenho mais ânimo para fazer nada para Deus, já fiz demais, né? Vou sentar no banco, vou ficar na minha. Ou então a pessoa fala assim, não, mas eu queria voltar a viver aquilo que eu vivia lá atrás. Aí você vai perguntar, aí você fala para a pessoa assim, volte a fazer o que você fazia lá atrás. Sabe por quê, irmãos? Uma pessoa no primeiro amor, que abandona ele, abandona a entrega que tinha lá no início. Abandona o tempo de oração que tinha lá no início. Abandona o tempo de leitura da palavra que tinha lá no início. Abandona as práticas de jejum que tinha lá no início. E quer que o resultado seja o mesmo. Vai ser, irmãos? Não vai. Por isso, o conselho dessa carta para mim e para você, irmãos, é muito simples. A gente precisa mudar de atitude perante o nosso relacionamento individual com Deus, para que o nosso relacionamento com as pessoas também seja transformado. Conserta aqui que naturalmente tudo isso aqui vai fluir de forma genuína, de forma pura, de forma leve. Às vezes a gente quer consertar aqui, sem mexer nessa ligação aqui. Não vai dar certo. Vai sempre ter alguma falha, vai sempre ter algum erro que não vai te gerar plenitude em todas as áreas da sua vida. Você vai consertar às vezes a vida financeira e vai perder o seu casamento. Às vezes você vai consertar o casamento e vai perder alguma coisa no seu trabalho, vai perder a educação do seu... Você vai sempre ficar nesse zigue-zague, correndo de um lado para o outro, de um lado para o outro, de um lado para o outro. Porque a plenitude só vem do Senhor. Você quer ter uma vida plena? Seja uma pessoa cheia do Espírito, porque Ele te dá equilíbrio para você conseguir nivelar todas as coisas, saber o momento certo de focar em uma área, em outra, de dar atenção nisso, naquilo, porque Ele traz essa sensibilidade e direção específica para nós, para que de fato nós possamos provar de tudo aquilo que o Senhor tem a nos oferecer. É possível, irmãos, nós termos uma vida em paz com o Senhor. É possível nós sermos felizes nessa terra ainda. É possível nós sermos plenos em todas as áreas da nossa vida, porque o Senhor nos promete uma vida próspera, sem necessidades. Sem necessidade sentimental, sem necessidade financeira, sem necessidade física, sem necessidade em nenhuma área. Mas isso só é possível para aqueles que são cheios do Espírito Santo. Amém? Quero chamar o grupo de louvor, a gente já está caminhando para o fim. Eu quero que você reflita sobre tudo isso que eu falei hoje aqui. Que a gente possa entender que nós precisamos realmente entregar o controle da nossa vida para o Senhor, irmãos. Não tem ninguém que nos governe como o Senhor nos governa. Não tem ninguém que queira o nosso bem como o Senhor quer o nosso bem. Não tem ninguém que conhece todas as coisas como o nosso Deus. Então, irmãos, por que é tão difícil às vezes a gente entregar o controle na mão dele? Tem hora que a gente entrega e toma de volta, entrega e toma de volta. Ai, Senhor, toma, tudo é teu. Aí demora 2 dias, não acontece como você espera. Peraí, deixa eu fazer do meu jeito. Fica de pé no seu lugar em nome de Jesus. Deixa eu te contar algo. E eu quero que você guarde isso no seu coração. Deus te chamou para gerar Isaac. E se você for uma pessoa vazia do Espírito, você vai se mover pela carne e vai gerar Ismael. O Senhor quer que você gere a promessa e vive a promessa. E uma pessoa que tem paciência para esperar a promessa, ela é cheia do Espírito Santo de Deus. Porque aquela que não é cheia, ela faz com as suas próprias mãos e não vive o que Deus espera dela. Em nome de Jesus, isso vem do Senhor para você. Guarde o seu coração de tudo aquilo que é mal. Não permita de forma alguma
que a aflição do seu coração te roube do que Deus tem para você. O objetivo de Deus é que nós possamos viver a vida que Ele tem para nós, porque é assim que nós teremos sentido nessa terra. Acalma o seu coração, aquieta a sua alma, descansa nos braços do seu Senhor, porque Ele nunca perdeu o controle de nada e não vai perder também. E para que você tenha convicção disso, você precisa estar cheio dele, porque é impossível nós estarmos cheios dele e viver uma vida sem paz e sem segurança. Amém?